Bom dia! Minha linda Barbie tá aqui e ela vai entrar na faca hoje. O meu tema de trabalho hoje é trazer em um vídeo só as técnicas de enxertia, de cola instantânea, de pressão com fita, de garfagem e de pressão com o plastiquinho e a liguinha. E eu vou trabalhar em todas, eu vou usar a Barbie e eu já vou começar falando o seguinte: quando você tem uma planta como essa, que você vai usar ela como matriz, isso é um enxerto que estava pronto para venda. Ele cresceu um pouquinho, floriu, ficou e ele vai ser matriz. Então olha só, se aqui ficar 2 ou 3 gemas, já vai brotar. Então eu vou tirar aqui, ó, deixando bem curtinho só para ele brotar. Aonde eu tirei, eu já faço isso daqui. Passo um papel higiênico para secar bem a seiva. E aí eu pego a cola instantânea e eu vou fechar aqui para fazer com que esse corte cicatrize mais rápido e ele não cause prejuízo para a planta. O pedaço que eu cortei, eu vou usar todo ele para fazer enxertia agora. E um pedaço desse daqui, ele vai me render cerca de uns 8 a 10 enxertos. Então, vamos deixar ele aqui. A primeira planta, nós vamos trabalhar aquela primeira enxertia que eu fazia, que atualmente eu já não faço mais, mas eu acho ela bastante prática para quem está começando. Cortei, sequei para não sobrar excesso. Aqui, ó, você pode ver que cada cicatriz onde caiu uma folha é uma gema. E em cada gema tem condições de sair um broto. Então, quanto mais cicatriz tenha, quanto mais gemas tenha, menor vai ser meu pedacinho. Nesse caso, eu posso usar um pedaço de menos de 1 centímetro. Coloquei aqui, o que nós vamos usar é um quadrado de aproximadamente 4, 5 centímetros de plástico firme transparente. É o plástico que se usa em escritório para fazer, para guardar documento, é o plástico tamanho A4. Você vai pegar ele então, você vai pegar a liguinha, ó, você vai pegar a liguinha e aqui você vai passar a liguinha 3 vezes para deixar bem firme. Esse é o método que eu comecei usando, um método que eu acho bastante prático, até porque a liguinha você encontra com facilidade em papelarias, em armarinhos e tal, e esse plástico basta que seja um plástico firme. Até pode ser o plástico do saco de açúcar, do saco de arroz. O segundo método que a gente vai fazer é a enxertia de pressão usando esse plástico aqui, que é o filme plástico do tipo que se coloca em alimento. Ele tem bastante flexibilidade sem rasgar. Para isso, a gente vai pegar a planta que a gente vai usar, limpa-se aqui esses brotos menores que não serão usados para ficar só com o principal. E eu já deixei o caule aqui limpinho de broto. Eu sempre recomendo que você mantenha uns 3 ou 4 centímetros aqui no caule, porque se o primeiro enxerto não pegar, tem como você refazer. Se você cortar muito baixo, não vai ter como reaproveitar. Deixou uns 3 ou 4 centímetros, faça o corte reto. Por isso que tá sempre aqui o esparadrapo, para no corte você puxar contra o seu dedo, fazer um corte firme, não ficar fazendo serrilhado, não ficar fazendo aqueles dentinhos. E aí ficou o corte reto. Fez o corte reto, o papel é para secar o excesso de seiva. Aqui, como faz um minuto, 2 minutos que está cortado, ele começa a oxidar. Tire uma lâmina para tirar essa parte oxidada. E agora sim, de novo, como eu tenho bastante gemas, eu pego um pedaço pequenininho. Sempre lembrando que a gema ela tem que ficar na forma do sorriso ou da lua crescente. Se eu colocar ela na forma de careta triste ou de lua minguante, tá de ponta cabeça. Ele vai estar certo se ficar na forma de lua crescente, para não colocar de ponta cabeça. Cortei, acertei, vou colocar sobre a planta cortada. E agora eu pego aqui um pedaço dessa fita, tá? E eu vou fazer a enxertia de pressão com a fita que vai proteger totalmente. Chego aqui, coloco por cima, agora eu puxo com firmeza. Aí eu venho, dou uma volta e eu vou só dar uma amarradinha aqui para manter ela no lugar. Essa
parece muito fácil, mas exige muito mais firmeza, muito mais habilidade, tá? Se você não tiver essa firmeza aqui no movimento, essa habilidade com a mão, você vai perder muito material. Então comece fazendo aquele outro para depois praticar esse daqui quando você já está com mais firmeza. Nós vamos fazer aquele enxerto que eu acho o mais fácil para quem está começando, o mais garantido de resultado para quem está começando. Nós vamos fazer o enxerto de garfagem. No enxerto de garfagem, olha, aqui eu quero mostrar o seguinte: a gema de crescimento apical do galho é esse daqui. Essa parte das flores aqui, ela não vai ter nenhuma gema, ela não vai gerar broto. Então nós vamos eliminar, olha, tudo isso ia florir um monte de flores de Barbie, mas deixa lá. Agora aqui sim, ó, essa é a parte que vai crescer. Então aqui, para fazer o enxerto de garfagem, nós deixamos apenas 2 ou 3 folhinhas na ponta. Eu vou fazer o enxerto de garfagem com esse tamanho aqui de galho. Normalmente, dá para se fazer o enxerto de garfagem com um pedaço maior, para poder ficar mais fácil de trabalhar. Só que como eu estou usando Barbie eu tenho necessidade de muito material para enxerto, eu vou fazer com pouco que eu estou economizando. Aqui de novo, eu vou cortar aqui, lembrando que eu deixo um pedaço aqui, que se o primeiro enxerto não der certo, eu vou voltar, vou cortar de novo. Então, para não perder o cavalo, é necessário deixar um pedaço assim um pouco maior. Aí, aqui, esse pedaço que eu vou enxertar aqui é o cavaleiro, eu vou fazer o corte apontando, ó, sempre terminou de cortar, a gente já limpa de novo o estilete, porque ele vai oxidar. Então aqui eu vou apontar ele, eu vou tirar uma boa lasca desse lado, eu vou virar aqui, eu vou tirar outra lasca desse lado, vou aparar de novo, porque esse daqui, ó, é o que vai lá dentro, então ele tem que ficar bem apontado. Então, ele vai ter que ficar apontado terminando em 0. Aqui tá toda a largura do galho, toda a espessura, digamos assim, e eu apontei ele de forma que ele terminou em 0. Olha aqui, ele ficou bem em cunha mesmo, tá? Feito isso, nós vamos trabalhar aqui agora. Eu vou pegar, eu vou cortar aqui em V, fazendo a garfagem. Ó, você pode ver que eu peguei, aqui tá os canais centrais, eu pego a parte mais firme do lado de cá, a parte mais firme do lado de lá, e eu abro o V. Abri o V, eu vou encaixar esse daqui aqui dentro agora, e eu firmo ele bem, colocando até abaixo da onda, ok? Olha como ficou bem encaixado. É muito importante que a parte que você vai colocar seja mais fina do que a parte que está recebendo. Ou seja, o cavaleiro, ele sempre tem que ter diâmetro inferior que o cavalo. Feito isso, vem esse material, que é um plástico siliconado, é um plástico com mais resistência, que eu compro em loja de armarinhos, em pedaços grandes, e eu corto as tirinhas. Esse plástico, ele é muito bom, porque eu vou passar aqui, ó, eu vou fazer a pressão, e ele cria uma aderência de uma parte na outra, olha. E eu venho aqui até fechar tudo, e também, como nos outros enxertos, eu tô fazendo uma certa pressão aqui em cima. Ó, fiz isso daqui, eu nem preciso usar o restante, já cobri tudo, puxo pra rebentei, tá? Rebentei, eu não preciso amarrar, porque ele se gruda, tá vendo? Ele gruda ali, ele fica até o dia que eu precise tirar. Nesse caso, eu costumo deixar 3 meses esse plástico aqui, porque senão, na hora que a planta começa a crescer, a própria força do crescimento vai fazer com que essa cicatriz abra, fique exposta. Então, com 3 meses de proteção, ele vai dar uma cicatriz perfeita. Eu falo que é a cicatriz de cirurgia plástica. Como eu deixei as folhinhas aqui em cima, agora eu vou colocar esse saquinho plástico aqui em cima, essa proteção, que é para essas folhinhas não desidratarem. Assim, ele já começa a crescer em poucos dias. Por isso que eu falei, esse é a enxertia que ele dá mais garantia para quem está fazendo o enxerto pela primeira vez, para quem não tem muita habilidade. Assim que eu comecei, assim que eu aprendi a fazer enxerto, ele é uma maneira que dá resultado sim. Então nós vamos trabalhar o método de enxertia com cola instantânea. De novo, você vai pegar o cavalo,
E se você tem algum broto aqui, elimine para que não haja para onde a planta mandar a seiva, a não ser para o enxerto que você está colocando. Isso é mais garantia de sucesso. Também é garantia de sucesso você ter um caudex bonito, bem formado, grande. O replantio ter acontecido pelo menos 60 dias antes desse trabalho, para a planta já estar bem estabilizada, soltando folhas novas. E aí sim você está com a planta pronta para você trabalhar a enxertia. Na enxertia com cola também, primeiro, deixa aqui uns 3 a 4 centímetros. Se você um dia precisar refazer, você tem espaço de trabalho. Cortou, seque bem, agora seque muito bem aqui, porque para você usar a cola não pode estar molhado de seiva, senão a cola não vai vedar. Feito isso, olha, eu ainda tenho aqui um pedaço de caudex de rosa do deserto Barbiguel, mas esse eu vou usar para fazer enxertia de pressão. Para enxertia com a cola, eu vou usar sempre essa ponta aqui, ó, que é o ápice de qualquer galho. Então eu vou cortar ele aqui, tá? Vou de novo secar muito bem, porque se tiver vertendo seiva, não vai segurar. Aí, enquanto ele tá secando, vamos pegar aqui a cola. Todo mundo tem me perguntado, mas qual cola que eu uso? Normalmente é multiuso, adesivo instantâneo ou é cola de uso geral. Ela fala também cola de artesanato. Então eu tenho aqui 3 para mostrar, que são muitas que existem. Essa daqui com 20 gramas é uma cola Worker, essa é a Tech Bonder 20 gramas e essa com 25 gramas é a Creativa, certo? Então o que importa é que elas são colas rápidas, tá? É essa que você precisa, qualquer uma dessas. Ah, tem aquela mais famosa, mas aquela lá só tem 5 gramas e ela seca muito rápido. Então nós queremos essa porque ela tem um pouco a mais e demora um pouquinho mais para secar. Feito isso, você acomoda aqui bem certinho, tá? Coloca uma gota da cola. Com um palito de dente, você joga essa cola ao redor da planta, ó. Aqui é que tá o pulo do gato, aqui que dá o segredo de pegou e vingou ou pegou e apodreceu. Você une as duas só por fora. A cola não pode entrar por baixo desse pedaço. Ela não pode estar sobre toda a face, ela tem que ficar só aqui ao redor. Porque se você colocar a cola, mas a cola entrar entre os tecidos, ela vai unir, mas ela vai criar uma camada por onde não vai passar a seiva. Ela é uma cola que cria uma película, uma camada seca. Então, para que tenha sucesso, você tem que fazer com que a cola esteja só por fora. Ela vai unir pelas cascas, pelas dermes, pelas peles. Feito isso, espere aproximadamente 2 minutos para estar mais sequinho. E assim que tiver mais sequinho, você vai proteger com o saquinho. Já já a gente faz isso para você ver. E agora, só para complementar esse belo trabalho sobre as enxertias, nós vamos fazer o enxerto balãozinho outra vez. Já fiz, tem vídeo aí, mas vamos lá. Essa é uma muda de galho. Ela já engrossou uma raiz formando um pseudocaudex, que é o que acontece com uma muda de galho que você vai replantando. Saiu um brotinho aqui embaixo, vamos tirar ele. Ó, tá vendo? O brotinho de baixo tem que sair. Eu quero só o caudex. E é legal que ele fique mais alto, porque daí o balãozinho ganha mais destaque e ganha mais visibilidade. Então nós vamos trazer aqui, é onde nós vamos colocar. Tiramos tudo isso daqui que vai se tornar novas mudas de galho. E aqui em cima é que a gente vai colar o balãozinho, tá? Nesse caso a gente vai sempre usar uma planta jovem que ainda não floriu e que o caudex dela não esteja muito grande. Para ela não ficar comprida, a gente tira a ponta de crescimento, deixando algumas gemas aqui onde ela vai brotar. Então basta isso daqui para ela brotar e o balãozinho ficar mais compacto em cima. Essas raízes que alimentavam a planta, agora nós tiramos, ó. Eu já desplantei ela e eu já lavei para não trazer terrinha aqui que não vá restos de substrato grudar na cola e atrapalhar.
Então aqui eu tiro essas raizinhas, que eram as raizinhas que alimentavam a planta. E o que é bom é que ela esteja terminando dessa maneira, como se fosse um peão, que ela vai estar mais facilmente adaptada aqui. É muito importante sempre que essa parte seja de diâmetro inferior a essa daqui. O cavalo tem que ser mais forte, tem que ser maior que o cavaleiro. O cavaleiro vai em cima, ele tem que ter diâmetro menor para ele se acomodar lá. Nesse caso, ó, vamos secar aqui para essa seiva não incomodar na hora da colagem. E aqui a gente faz o corte o mais reto possível para poder fazer o máximo de aderência. Ó, cortou, ele tá sangrando, ele tá liberando seiva. Seque bem, porque essa seiva ela impede a cola de fazer a união dos tecidos. Então seque bem. Ó, tá sobrando uma pontinha de raiz aqui que ela vai atrapalhar, vamos eliminar ela. Corte reto, corte limpo, bem sequinho. Ó, ela continua sangrando, ela continua vertendo seiva. Então tenha paciência e vai secando, tá? Quando você tiver com ela bem sequinha, aqui também tá bem seca, aí você vai pedir uma mão aqui de alguém que vai segurar para você, porque como ela tá alta, ela não pode se mexer muito. Mais uma vez eu vou secar. Agora, ó, eu acomodo ela aqui em cima. Vocês podem ver que ela sobrou uma borda ao redor, que é a parte onde vai passar a cola, tá? E eu vou tentar passar com o tubo mesmo a cola toda ao redor. Novamente, a cola tá por fora, a cola não pode ir embaixo do tecido cortado. Tem que ter união tecido com tecido, sem cola fazendo entre meio, porque se a cola entrar aí, vai acontecer o seguinte, vai unir, mas vai impedir a passagem de seiva. E aqui a gente espera mais um minutinho, ó. Então, pessoal, espero mesmo ter conseguido elucidar a maioria das dúvidas de quem está conseguindo ou não conseguindo fazer enxertia. Assim, nós temos uma planta em que o ponteiro foi usado para fazer enxertia com cola instantânea. E agora, finalizando, você tem que proteger, você tem que proteger aqui, ó, para que essas folhas não desidratem e elas fiquem fazendo a fotossíntese e aumentar o sucesso da enxertia. Esse enxerto aqui nós fizemos, enxerto de garfagem também com um ápice, com um ponteiro de Barbie-Gel. É um enxerto maravilhoso, esse eu acho 100%. Eu acho que assim, para quem começa, ele é mais demorado na execução, mas resulta em sucesso. Esse é o enxerto de pressão usando a fita própria, aquela fita de rolinho. Esse é o enxerto de pressão que você pode fazer com qualquer plástico que seja resistente usando a liguinha. E para complementar, nós estamos trabalhando de forma mais artística, valorizando o galho, que já foi muda de galho. E aqui era uma muda de flor simples, agora nós colocamos em cima uma planta jovem, que é uma pink de flor dobrada. E aí vai formar o balãozinho e você vai valorizar a muda de galho. Qualquer dúvida, pode escrever. Os comentários estão aqui embaixo do vídeo para você deixar a sua dúvida e a gente está sempre aí ajudando você. Valeu! Certeza de ter sido útil para você, eu te peço uma ajudazinha. Dá um joinha, deixa um gostei no nosso vídeo e se inscreva no meu canal, que assim o próximo vídeo você vai saber assim que eu carregar ele. Valeu!